Então, pessoal, a aula passada a gente montou aqui o esqueminha do nosso terreno. Estão lembrados? Alguém não lembra de alguma coisa? Por mim tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu abrir a aula aqui de hoje. Bom, como eu falei para vocês, hoje a gente vai fazer o dimensionamento da coluna de distribuição. E aí, como que eu vou fazer aqui nos slides para ficar até mais fácil vocês estudarem, fazer o trabalho também? Eu vou fazer um passo a passo. Vou fazer um passo a passo nos slides, que aí é só vocês irem seguindo. Aí, como que a gente começa o dimensionamento hidráulico? Primeiro, a gente já dimensionou o reservatório. Isso aqui, até deixei aqui na aula passada, foi o reservatório que a gente escolheu, e pronto. O dimensionamento da nossa rede agora, ela não depende mais do reservatório. É só no final que a gente vai ver, no final de todo o dimensionamento, se a pressão foi atingida. Se por algum motivo a pressão em algum ponto de utilização, por exemplo, nesse vaso aqui sanitário que está bem longe, não foi atingida, tem outras formas também, vou mostrar todas para vocês, mas uma das formas da gente aumentar a pressão é aumentar a altura do reservatório. Então, não sei se vocês lembram lá que a gente escolheu esse reservatório aqui, mas tinha outros tipos, com outras alturas e outros tipos de reservatório que a gente pode fazer. Então, só no final, se não atingir a pressão, uma das formas que a gente pode fazer é redimensionar o reservatório, escolher um outro reservatório, com uma altura maior, por exemplo. E aí, como que a gente faz? Aí, deixando o reservatório agora de lado, a gente vai dimensionar a rede de distribuição. Aí eu falei para vocês que a rede de distribuição é composta pela coluna, que a gente colocou essa em azul, e os ramais, que a gente colocou esses em vermelho. Esse. O ramal é a tubulação que leva a água a um ponto de distribuição, que a gente fala, que é onde vai ter os subramais. Os subramais é um chuveiro, esse aqui é outro subramal, o vaso é outro subramal, e por assim vai. Então, primeira coisa, a gente menciona a coluna de distribuição, depois a gente menciona os ramais, depois o subramal. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o começo, né? Não vai dar para dar tudo, mas como que a gente faz a coluna de distribuição. E o primeiro passo é a divisão dos trechos, que a gente já fez a aula passada. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, divide-se a coluna de distribuição em trechos. Os ramais marcam o início e fim de cada trecho, que foi o que a gente fez. Então, a partir do reservatório, a gente colocou um ponto A aqui, que é a saída do reservatório. É sempre o ponto A. O primeiro trecho é assim que sai o primeiro ramal. Então, o trecho B. Aí, o ponto B. Aí, o próximo trecho seria o trecho... Então, a gente vai ter o trecho AB, que é até o ramal 1, né? A gente pode dar números aqui para esses ramais. Deixa eu ver aqui. Ó, então, esse aqui vai ser o ramal... Vai ser o ramal 1. Aí, o trecho AB é até o ramal 1. O trecho BC, a gente vai chamar aqui de ramal 2. Um pouquinho. O trecho CD vai até o ramal 3, então é o ponto onde sai o ramal 3. E o trecho DE é onde que tem o ponto que vai para o ramal 4 e o ramal 5.
Vou chamar esse aqui de 5. Beleza. Então, a gente já dividiu os trechos. Quais são os trechos que a gente tem? AB, BC, CD e DE. Aí, na planilha, tá aqui, ó, coluna. Aí, o dimensionamento, como eu disse para vocês, ele é feito totalmente baseado nessa planilha. Aí, a gente coloca aqui o nome da coluna, eu chamei de AF de água fria, mas você pode dar o nome que for. Mas como a gente só tem uma coluna de distribuição, tudo aqui vai ser AF. Se tivesse 2 colunas de distribuição, a gente ia fazer o cálculo para uma coluna, depois faz o cálculo para outra coluna. Aí a gente colocaria, vamos supor, a F1 e a F2, a coluna 1, coluna 2, o jeito que vocês quiserem dar o nome. Eu chamei de AF como sendo água fria. Então, aí nós temos os trechos, aí lá no nosso projeto. AB, BC, CD e DE. Aí você vem aqui e preenche a tabela. Eu tenho o trecho AB, o trecho BC. Tá dando para ver ou tá pequeno? Tá dando. Dá para ver. Dá para ver? Sim. CD e DE. Certo? Então, nós temos esses 4 trechos da coluna de distribuição. Então, a gente tem que dimensionar cada um desses trechos, mas o dimensionamento você vai ver que, vocês vão ver que ele é feito de coluna, não por trecho, mas você vai fazendo tudo junto. Enquanto a gente for fazendo, vocês vão perceber. Aí vem o segundo, a gente já dividiu os trechos. Aí o segundo passo, pesos, que é o segundo ícone aqui da tabela, tá vendo? Pesos, que a gente tem o unitário e o acumulado. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que é o peso? É um valor relativo que define basicamente o peso que o aparelho terá no dimensionamento. Esse peso não é um peso, tipo assim, de quilos e nada, mas é tipo assim, por exemplo, o vaso, ele tem mais peso, tipo, ele pesa mais, ele puxa mais água do que uma torneira da pia, por exemplo. Então, o peso do vaso, ele é maior. Então, foram dados valores relativos, isso aqui não é quilo, não é litro, não é nada, é um valor que os cientistas deram, né, quem fez a norma deu, para você usar no cálculo. Então, tem um peso, que é nessa tabela aqui, que ele é proporcional a cada aparelho de utilização. Então, a gente tem aqui, ó, bacia sanitária, que é o vaso, com caixa de descarga ou com válvula de descarga. Caixa de descarga é aquela que tem aquela caixinha acoplada, né, no vaso, que a gente aperta o botãozinho em cima do vaso. O peso dela é 0,3. A válvula de descarga, que são as mais antigas, ela tem o peso de 32. Aqui vocês conseguem ver por que foi criada a caixa de descarga, que antigamente era assim, né? Descarga. Antigamente, hoje ainda tem, lógico, mas a descarga a gente dava na parede, né? Com uma válvula assim, que é na parede, em cima do vaso, na parede mesmo, e é uma válvula de descarga, que é esse aparelho aqui. Só que hoje em dia, praticamente todas as construções mais novas de um tempo para cá, ela é feita com caixa de descarga, que é essa caixa acoplada, que é o vaso que já tem, que tem uma caixa em cima, que essa é chamada a caixa de descarga. Ela foi feita justamente para isso, porque o vaso, ele tinha um peso muito, a válvula de descarga, ela tinha um peso muito grande, 32. Agora, o peso dela é 0,3, então, ou seja, ela pesa muito menos numa instalação hidráulica do que o vaso antigamente. O vaso precisava de tubos muito, muito grandes e tal. Mas só explicando por que foi criado. Mas aí a gente tem aqui o peso de tudo, ó. Uma banheira é um bebedouro, é 0,1, um bidê, é 0,1, um chuveiro ou ducha, é 0,4, o chuveiro elétrico. Isso aqui, chuveiro ou ducha, é aquela duchinha, é 0,4. O chuveiro elétrico é 0,1. Lavadora de prato, 1. Então, tem aqui de
todos os tipos de aparelho de utilização que a gente tem numa residência. E aí, a gente tem aqui o peso na tabela, o peso unitário e o acumulado. Aí, o que é isso? Peso unitário é o somatório dos pesos de todas as peças de utilização presentes no trecho. Então, por exemplo, no nosso trecho aqui, DE, ele vai abastecer quais ramais? O 3, o 4 e o 5? Não, o DE. Daqui O D para pega cá, o 4 e o 5. o 4 e o 5. Então, o peso unitário do trecho DE, ele vai ter todos os aparelhos que estão aqui no ramal 4. Então, ele vai ter 2 lavatórios, 2 vasos e 2 chuveiros que estão aqui. E mais. E não, né? Mais. Peraí que o trem travou. Vou tirar essa Ashura aqui, que a Ashura trava. Para quem não sabe, a Ashura trava CAD, viu? E aqui, mais 6 chuveiros e 4 vasos e 4 pias. Então, anota aí para mim, para vocês irem me ajudando. Nós temos no trecho DE um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos. Anota aí no papel aí para vocês ir fazer o cálculo. Até que vai ajudar vocês a fazer o trabalho também. 6 vasos. 6 mais 2 chuveiros, então são 8 chuveiros. E 2, aqui ó, tem 2 aqui. E 4 aqui. E 6 pias. Certo? Então, o peso unitário do meu... 6 vasos, 8 chuveiros e 6 pias? 6 vasos, 8 chuveiros e 6 pias. Tá bom. Então, o peso unitário do DE vai ser esses aparelhos que eu falei para você. Vai ser a soma de cada valorzinho desse. Então, vamos fazer o peso unitário do trecho D. Não, calma, deixa eu explicar aqui que vocês vão entender. Peso acumulado. Agora, o peso acumulado. Após a definição do peso unitário, calcula-se o peso acumulado, que resulta da soma do peso unitário do trecho e o peso acumulado do trecho anterior. Por que que acontece isso? Quando a gente estiver calculando aqui o CD, ele vai ter o peso, o CD, ele abastece o ramal 3, mas ele também abastece o 4 e o 5, você concorda? Sim. Concorda? Sim. Só que aí o peso unitário dele é o ramal 3. E o acumulado dele é o unitário dele mais o trecho anterior, 4 e o 5. Por quê? Porque ele vai abastecer o 3 e o 4 e o 5. Ele não vai abastecer só o 3. O tubo que tiver aqui, ó, ele vai abastecer todos os 3. Aí o unitário dele é o do trecho, que é o 3, o ramal 3, mais o 4 e o 5. Então, isso que é o peso acumulado. Aí aqui fala, ó, recomenda-se calcular na tabela o peso acumulado começando a partir do último trecho, já que o mesmo não possui um trecho anterior. Sendo assim, seu peso unitário será seu peso acumulado. Ou seja, quando a gente fizer o DE, ele não vai ter peso acumulado. Por quê? Porque não vai ter outros trechos aqui para frente. Então, o peso unitário dele vai ser o peso acumulado dele. E assim a gente começa o cálculo. Então, vou fazer que vocês vão entender. Ó, o peso, vamos fazer o trecho aqui na tabela, o trecho começando de baixo para cima, sempre começa de baixo para cima, porque o último não tem acumulado. O peso unitário dele vai ser, lá tem bacia sanitária, eu vou colocar com caixa de descarga, porque é o mais usual hoje em dia. O peso relativo dele é 0,3.
quantas caixas de descarga a gente tem? Que eu falei. 6. 6. 6 vezes 0,3 é 1,8, certo? Mais. Aí a gente falou de pia, né? Aqui tá aqui, ó. Lavatório. Lavatório, pia. É, porque pia é de cozinha. Lavatório a gente fala quando é do banheiro. Pia, cozinha, tanque, área de serviço, lavatório é o do banheiro. Lavatório, 0,3. Quantos lavatórios a gente tem? 6 também. 6. 6. Então, é 6 vezes 0,3 também. Deu 1,8. Mas, aí a gente tem 8 chuveiros, não é isso? Então, Sim. 8 chuveiros elétricos. Então, é 8 vezes 0,1, que dá 0,8. 1,8 mais 1,8 dá 3,6. Mais 0,8 dá 4,4. Então, o peso unitário desse trecho é 4,4, certo? E o acumulado dele é o mesmo do unitário. Por quê? Porque a gente não tem o que acumular, ele não tem outra coisa para abastecer a não ser o 4 e o 5, ele não tem mais trecho aqui para frente. Então, o peso acumulado dele é 4,4. Certo? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. E se me pedir o cálculo do trecho C? Aí vai ter o D, o E, mas vai ter o resto, né? Vamos supor que se pede do trecho B. Aí vai ter o C, o D, o E, aí vamos ter F. Aí tem que calcular tudo? Então, aí agora eu vou fazer o C e o D, você vai entender como que a gente vai somar. Tá? Tá. Vou fazer. Professor, tira só uma dúvida minha. Se você não entender, você me pergunta de novo. Eu acho que com C e com D você vai entender. Pode falar, Thales. Professor, em relação a peso, o que quer dizer esse peso? É a pressão que a água chega nas tubulações? O que quer dizer? Não, aí eu falei que é um valor relativo, ele não é uma pressão, não é nada. Foi um estudo que foi feito na norma, tipo assim, o quanto aquele aparelho pesa no seu cálculo, entendeu? Não é uma coisa física. Eles fizeram tipo, por exemplo, o vaso aqui, ó, igual eu expliquei, quando era válvula de descarga, ele puxava muita água. E isso eu não estou falando em volume, eu não estou falando, não tem um estudo tipo certinho o que é. Aí eles adotaram um peso de 32. Então, no cálculo aqui da vazão, que a gente usa o peso, quando a gente colocava 32, dava uma vazão muito alta. Então, é como se fosse um termo para calcular a vazão. Quanto maior esse peso, mais vazão ia dar, entendeu? Ah, não, entendi. Para calcular a vazão. É um valor relativo, é só para consideração de cálculo mesmo, mas ele não significa nada físico. Tá. Certo? Certo. Beleza. Então, agora a gente vai calcular o trecho CD, de baixo para cima. A gente calculou o DE, agora o CD. O CD, o que a gente abastece? A cozinha. O que tem na cozinha? Só uma pia, né? Não tem mais nada aqui. Então, o peso unitário do trecho CD vai ser só essa pia. Aí a gente vem aqui. Pia. Torneira de água fria ou torneira elétrica. No Brasil, a gente não usa torneira elétrica muito, porque torneira elétrica é quando as pessoas geralmente querem deixar a pia quente, mas isso tem mais fora do Brasil. No Brasil deve ter umas casas muito ricas aí, mas comumente não tem, não. O peso de uma pia é 0,7. Então, como nesse trecho a gente só tem uma pia, o peso unitário vai ser 0,7. Certo? Certo? Certo. Tá. Aí qual que é o peso acumulado? O peso acumulado é o peso do trecho mais o do trecho anterior. Por quê? Porque essa tubulação, ela vai ter que aguentar isso aqui também.
A água que vai passar aqui, ela vai alimentar aqui, aqui e aqui. Ela não vai alimentar só aqui. Então, vai ser o 0,7 mais, ó, igual 0,7 mais o trecho anterior, 4 e 4, que deu 5,1. Certo? Aí, quando a gente for dimensionar a tubulação de cada trecho, a gente leva em consideração o peso acumulado. Então, ó, o trecho DE, ele às vezes vai ser menor que esse, entendeu? Porque esse abastece tanto esse quanto esse. Como é que é? O trecho dele vai ser menor? Não, o que foi hipoteticamente. Esse trecho, tá vendo que ele tem um peso maior do que o próximo? Uhum. Porque ele tem que abastecer tanto ele mesmo quanto o anterior. Esse aqui ele só vai abastecer ele mesmo. Agora, esse aqui vai ter que abastecer ele mais o anterior, por causa que ele é aqui, né? Então, ele vai abastecer esse mais esses dois aqui. Tá. Deu para entender? Deu. Então, beleza. Então, vamos. Se vocês me param se tiver dúvida que se perdeu o fio da meada, perde tudo. Vocês me falam. Beleza. Agora o trecho BC. O BC, o peso unitário é o ramal 2, né? O que a gente tem? 2 vasos, 2 chuveiros e 2 pias, certo? Dois lavatórios, né? Então, vamos lá. A gente tem 2 vasos, caixa de descarga, 2 vezes 0,3, que dá 0,6. 0,6 mais 2 lavatórios. O lavatório, ele é 0,3. Então, eu tenho 2 vezes 2 lavatórios, 0,3. Também mais 0,6. Mais os chuveiros. A gente tem 2 chuveiros lá. Então, é 2 vezes 0,1. Então, aqui é 0,2. 2 vezes 0,1 é 0,2. 0,6 mais 0,6 é 1,2. Mais 0,2 é 1,4. Então, o peso unitário desse trecho deu 1,4. Letícia, e o cálculo, ele vai ser sempre de trás para frente, né? É isso que você tinha explicado, não sei. Isso. Tá. Porque é sempre de trás para frente, por quê? Porque o último trecho não tem acumulado, então o unitário torna o acumulado. Então, assim, a gente consegue fazer o cálculo. Certo? Sim. Então, beleza. E o acumulado do BC? O BC, ele vai ter que abastecer o CD, o DE e o unitário dele. Então, a gente vai fazer igual o peso unitário dele mais os trechos anteriores. O trecho anterior, o acumulado, não é o 0,7 mais o 4,4, que é o DE mais o CD, não é esse 5,1? Sim. Então, vai ser 1,4 mais o 5,1. 6,5. Então, o acumulado desse trecho é 6,5. Se você pegar, é a soma do unitário dos três aqui, ó. Dá 6,5. Só que aí a gente vem pegando o acumulado. Então, é o unitário mais o acumulado. Aí, de baixo foi o unitário mais esse acumulado, deu 5,1. Agora foi o unitário mais o acumulado, deu 6,5. Certo? Deu para entender? Deu. Certo. Então, vamos para o próximo. E agora, o último trecho aqui que a gente tem para calcular é o trecho AB. AB. No AB, o que a gente vai ter aqui? 2 tanques, porque é a área de serviço, então a gente considera tanque. E 2 máquinas de lavar roupa, certo? Então, o nosso trecho aqui vai ser, o unitário vai ser 2 tanques, o tanque é
0,7. Então, é 2 vezes 0,7. Isso dá 1,4. Mais 2 máquinas de lavar. A máquina de lavar, ó, lavadora de pratos ou de roupas. O peso dela é 1. Então, é 2 vezes 1, é 2. Então, é 1,4 mais 2. E isso vai dar um total de 3,4, certo? Sim. E aí, o acumulado desse trecho, o AB, ele vai abastecer todos, né? Esse. Toda a água que passa aqui, ela vai para todas essas tubulações. Então, vai ser o acumulado anterior, que é o 6,5, mais o unitário daquele trecho, que é o 3,4, que deu 9,9. Pronto, aí a gente calculou os pesos. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida antes de eu passar para os próximos? Se tiver, pode perguntar, não tem problema. O importante é vocês não perder o fio da meada. E eu tô tranquilo. Não? Eu tô de boa. Eu tô tranquilo, de boa. Deixa eu ver se ninguém quis entrar aqui. Então, vamos lá. Slide. Terceiro passo, calcular a vazão. Calcula-se a vazão do trecho a partir da seguinte equação: 0,3 vezes a raiz da somatória dos pesos. Esse somatório do peso, eu coloquei aqui a fórmula para vocês verem, mas a somatória quer dizer peso acumulado, certo? Então, é 0,3 vezes a raiz do peso acumulado, do trecho. Aí eu coloquei aqui, ó, essa fórmula e seu coeficiente 0,3 foram criados a partir da teoria do consumo máximo provável, onde se deduz que os aparelhos de utilização não serão utilizados todos ao mesmo tempo. Por quê? Quando a gente está calculando o peso aqui, a gente jogou o peso de cada um dessas coisas que tem na nossa planta. Então, a gente jogou lá, 10, vamos supor, 10 chuveiros, não sei quanto que tem no total, mas 10 vasos, 10 chuveiros, 2 pias, máquina de lavar. Só que você concorda que isso não vai funcionar tudo ao mesmo tempo? Não vai ter 10 pessoas no vaso, enquanto tem 10 pessoas no chuveiro, enquanto 2 pessoas estão lá lavando a roupa e mexendo no tanque. Tipo, é muito improvável disso acontecer. E a norma levou em consideração isso. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram esse coeficiente aqui, que foi feito através de estudo também. Ele não tem um porquê definido, a não ser esse porquê, mas é um valor que ele considera que não está funcionando tudo ao mesmo tempo. Ninguém vai usar tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se a gente ligar tudo ao mesmo tempo, só por um exemplo, tá? Vai precisar de 10 mil litros por segundo. Por segundo tem que ter 10 mil litros para abastecer minha casa. Só que não vai estar ligado tudo ao mesmo tempo. Então, eles colocaram esse coeficiente para dar uma diminuída, porque senão a gente vai dimensionar demais, entendeu? Deu para entender o conceito? Sim. Desse valor, o que ele significa? Sim. Aí eu coloquei ele aqui, ó, coeficiente consumo máximo provável. Então, ele é 0,3. Eu gosto de pôr aqui na tabela, porque quem quiser usar a fórmula do Excel, que tem como a gente calcular com fórmula no Excel. Aí eu uso fórmula, então eu coloco aqui na tabela. Mas se quiser calcular na mão, nem precisa colocar esse aqui na tabela, já coloca direto na fórmula aqui, né? Mas eu coloco porque eu uso muito fórmula. Mas beleza. Então, aí, o que é a vazão? Ela é esse 0,3 vezes a raiz do peso acumulado. Então, ela é esse 0,3 vezes a raiz do acumulado do trecho. Então, aqui vai ser igual 0,3 vezes raiz. Meu pai.
raiz. Ih, tô com um problema aqui. Raiz desse valor aqui. Isso aqui é a fórmula do Excel, mas se vocês quiserem fazer à mão aí. É isso. Então, a minha vazão deu isso aqui. Para quem também quiser usar a fórmula do Excel, você coloca é igual, aí você coloca o valor 0,3 vezes, abre parênteses, raiz, abre parênteses de novo, clica aqui no peso acumulado, fecha parênteses, porque você tinha posto 2 parênteses, enter. Aí já vai sair a vazão, tá vendo? Certo. Aí quem quiser fazer isso na calculadora também, aí vocês usam a raiz aqui, ó. Cadê? Raiz. Ixi. Zona científica. Aqui, ó. Isso aqui é a raiz, ó. Aí você coloca aqui o peso acumulado, ó. O peso acumulado é 4,4. Então, 4,4. Aperta na raiz. Aí ele tirou a raiz de 4,4. Vezes o 0,3. Que deu aquilo que deu lá, ó. 0,6292. 0,6292. E aí você faz isso para todos os trechos. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Como calcula a vazão? Não, eu tô tranquilo. Então, só para reforçar, é 0,3 vezes a raiz do peso acumulado do trecho. Então, esse aqui é 0,3 vezes esse acumulado, esse aqui é 0,3 vezes esse acumulado, esse aqui é 0,3 vezes a raiz desse acumulado. Certo? Certo. Ninguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Tranquilinho? Letícia, a tabela dos pesos unitários, aquela... Eu posso tirar a print? Por favor. Pode, mas vai estar no material. Mas Tá. pode tirar aí. Já tirei, já. Só reforçando os slides e o vídeo da aula eu coloco no AVA toda semana. Beleza? Isso tudo vai estar lá para vocês. Naquele livro também tá, né, Letícia? Essas tabelas? O livro tá lá, quando você entra na disciplina, tem lá a apresentação. Aí tem lá o livro que tem essas tabelas, é lá desse livro. Só que é bom vocês estudarem pelo material, porque ele tá mais resumido, né? Se você for no livro, o livro ele tem muita informação, assim, muita coisa. Aqui eu tô E fazendo... também teve uma... Desculpa te interromper. Não, pode falar. Na outra tabela também, aquela de tabela 1, tabela 2, sabe? Do cálculo do... Reservatório. Hã? Do reservatório. No seu material tava... Não tinha o... não tinha alguma coisa, e lá tinha outra... Tanto que quando eu fui estudar de novo, porque eu sempre estudo depois de novo. E lá não tinha uma coisa que você tinha pedido para calcular, e no outro já tinha, então tem diferença. No caso dela, teve a diferença, né? Hã? Tinha uma coisa que não tinha no meu material? Eu acho que era... Acho que é o do hospital, se eu não me engano. Isso, do hospital. Que é aqueles valores, né? Isso, na tabela tinha um e no seu material não tinha. É porque, como eu disse para vocês, aquela tabela em específico, ela é muito grande. Então, não coube no slide. Aí eu falei para vocês na aula, gente, essa tabela aqui, ela é muito grande. Eu coloquei só alguns, mas tem aquela tabela em específico, como existem milhares de lugares aí no mundo,
no livro tem a tabela completa. Geralmente a gente pesquisa já o que a gente quer, porque a tabela é muito grande. Então, por isso que eu não coloquei no material. Mas a partir de agora, você pode ficar tranquila que eu vou pôr inteiro no material. Se eu não colocar, eu aviso também. Aham. Certo? Então, beleza. Então, nós calculamos já a vazão. Da vazão, a gente vai calcular agora o diâmetro. E aí, o diâmetro é tranquilinho. Olha, o diâmetro do trecho é dimensionado a partir do ábaco, que é isso aqui, relacionando o peso acumulado de cada trecho. Não depende da vazão. Como que é isso? Tá vendo aqui, ó, soma dos pesos. De 0 até 1,1, do tubo soldável é 20 milímetros e do roscável é meia polegada. Deixa eu só mostrar para vocês a diferença. Ó, tubo soldável. Antigamente a gente usava muito, tem gente que usa ainda, mas esse tubo soldável, eu acho que eu mostrei para vocês na introdução da disciplina, eu mostrei. Tem uma colinha que a gente cola um tubo no outro, a gente fala como se fosse soldar. Soldar é um termo usado para aço, mas esse tubo a gente chama de soldável, porque você passa uma colinha e coloca o próximo tubo. Aí depois você passa uma colinha e assim você vai unindo os tubos. Só que assim, é igual eu falo, tudo eu falo da minha experiência. O que eu vejo não se usa mais. Agora a gente usa o roscável, porque ele é 1000 vezes mais fácil de montar. Porque você vem e vai enroscando um tubo no outro, coloca fita veda-rosca. Eu acho que todo mundo em casa tem desse roscável, né? Até quando você vai trocar a torneira, alguma coisa, você passa uma fita veda-rosca e enrosca. Então, a gente usa hoje mais o roscável. Então, aí aqui tá sendo dado em polegada. Se você quiser transformar e jogar no Google assim, ó, polegadas para milímetros. Você colocar aqui, ó, meia polegada, 0,5. Ele tem 12 milímetros, tá vendo? Aí, se você colocar 1 polegada, tem 25,4 milímetros. 2 polegadas. Então, aqui é um jeito fácil de você completar a sua tabela. Por quê? Lá na tabela a gente tem que jogar em milímetro, não pode jogar em polegada. Só que o ábaco, ele foi feito em polegada, por roscável, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pega o peso acumulado, ó, de cada trecho e joga aqui e a gente vai saber qual o diâmetro do tubo naquele trecho. Então, a gente vem aqui no nosso trecho. Ó. Primeiro, o D 4,4. Aí você vem aqui no ábaco. 4,4 tá aqui, né? Entre 3,5 e 18. Entenderam? Letícia, eu não entendi, não. Eu vou pegar a soma de todos os pesos para poder ver qual vai ser o tamanho do tubo? Ou Aqui, é ó, peso você pega o trecho? acumulado aqui, ó. Mas isso unitário, exemplo, do A e do B deu 9,9 aí. Aí eu vou olhar o tubo para esse trecho. No de baixo para esse trecho, e assim sucessivamente. Isso mesmo. Então, Letícia? ó, é isso mesmo. Tá me ouvindo, não? Não, Letícia. Tá me ouvindo Tá agora? cortando. Agora deu. É que cortou. Tá tudo certo agora? Tá de boa? Agora tô escutando direito agora. Então, beleza. Então, é de cada trecho mesmo. Ó. A gente pega esse valor aqui, joga lá e põe o diâmetro desse trecho. Esse aqui, põe o diâmetro desse trecho. Certo? Certo. E dependendo do diâmetro, lá tem especificação de soldável e de rosca, né? E quem determina é a gente ou a gente tem que colocar os dois? Então, é isso que eu tô falando. Tem gente que usa o soldável, tem gente que usa o de rosca. Mas, pela minha experiência, o soldável não é muito utilizado mais. A gente usa hoje em dia mais o de rosca.
Tá, em Por qualquer quê? porte de construção, usa mais o de Qualquer rosca. É porte. porque... Tá, entendi. É porque o roscável, ele é muito mais fácil de montar. O cara só vem e enrosca um tubo no outro. O soldável, ele tem que passar uma colinha, colocar um tubo no outro, esperar secar, aí ele vai no outro, Não, entendeu? eu entendo dos tubos, eu trabalho em depósito, eu sei como é que é. Mas é porque lá a gente vende mais o soldável. Sério? Sério. De rosca é Construção horrível. pequena. Pequeno. Construção pequena, né? É, casa, né? Reparo de casa comum. É porque para construção pequena, o soldável ele é bem mais barato. É o dobro do preço de rosca. Isso. Então como a gente vai estar fazendo para uma casa pequena, eu vou usar o soldável porque já está em milímetros e aí vai ficar melhor. Mas hoje em dia usa mais o roscável pela praticidade. Às vezes, assim, eu não estou muito no ramo da casa, né? Eu trabalho mais com obras de grande porte, indústria e tal. Então eu não vejo soldável. Mas Mas bom, o de bom você rosca, ele é falar bem que mais tem. forte, às vezes é por isso. Então, bom você falar que tem essa experiência aí em casa, que bom que você trouxe essa informação para a gente. Então, como a gente está fazendo de um lugar pequeno, vamos usar o soldável, que ela está falando aí que é mais barato, mas o roscável é mais prático. Fica aí a vantagem e desvantagem, a escolha também de vocês quando forem projetar. Se quiser algo mais rápido, roscável, mais barato, soldável, certo? Então, vamos fazer com soldável, já que é uma construção pequena. Então, 4,4 é... Aí você vem aqui, ó, entre 0 e 1,1, a gente vai usar o tubo de 20. Entre 1,1 e 3,5, a gente vai usar o tubo de 25. Entre 3,5 e 18, a gente vai usar o tubo de 32. E entre 18 e 44, a gente vai usar o de 40, certo? Como 4,4 está entre 3,5 e 18, a gente vai usar o de 32. Então, a gente vem aqui e coloca 32 milímetros. O próximo é 5,1. Vem aqui, 3,5 e 18, 32 milímetros. Todos vão estar ali no 32, né? 32, 32, 32. Aqui, ó, 5,1, 6,5 e 9,9, tudo tá aqui, entre 3,5 e 18. Então, todos vai ser de 32, certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, por enquanto não. Não. Não? Não. Então é isso. Eu até eu achei que vocês iam ter mais dúvida, eu coloquei só esses 4 para a gente ver hoje. Não, Mas tá eu bem explicadinho. Deixando aí ver. vocês que são muito inteligentes. É um orgulho. Mas aí vamos fazer a velocidade, porque aí a gente já mata até velocidade, que o comprimento é bem complicadinho depois. Como que a gente calcula a velocidade? Eu vou abrir o livro aqui para a gente já jogar aqui na aula e já ficar bonitinho para eu colocar para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Eu tenho muito pouca coisa aqui, né? Não vai ter a fórmula aqui. Vou ter que fazer depois para vocês. Mas a velocidade, ela é a vazão, a gente relaciona a vazão com o diâmetro. E aí, como que a gente vai ter que fazer isso? A vazão, ela tá em litros por segundo, certo? Lembra que eu expliquei para vocês que... Peraí. Eu quero digitar. Aqui. Oxe, peraí.
Lembra que eu expliquei para vocês que 1 metro cúbico são 1000 litros? Sim. Sim? Então, como que a nossa vazão tá lá? Ela tá em litros. Só que a velocidade, ela tem que sair em metros. Então, a gente não pode jogar em litros, a gente tem que jogar em metro cúbico. Então, eu tenho 0,94 litros por segundo. Quantos metros cúbicos por segundo eu vou ter? Porque eu tenho que jogar aqui em metro cúbico por segundo, para sair em metro. Então, eu tenho lá, ó, X. Quantos metros cúbicos eu vou ter em 0,94 litros? Regrinha de 3, normal. Vai ser 0,94, peraí, 1000x é igual a 0,94, multiplicando cruzado, x é igual a 0,94 dividido por 1000, x é igual a 0,00094. Quando a gente divide aqui na calculadora. Só confirmar também que eu fiz de cabeça. 0,94 dividido por 1000 é isso, 0,00094. Então, a gente vem aqui. Não, calma. Vamos anotar esse valor. Não é litro, é metro cúbico, né? Isso aqui a gente transformou o litro para metro cúbico. Beleza. E o meu diâmetro, ele também está em milímetro, tá vendo? Só que a gente tem que jogar isso na fórmula em quê? Em metros. A gente não pode jogar em milímetros. Deu para entender? Sim. Sim. Sim? Então, ó, 1 milímetro, ele é igual a... Ó, calma. 1 metro, ele é igual a 1000 milímetros. X, a gente tem 32 milímetros, né, o tubo. Então, 1000x é igual a 32, x é igual a 32 dividido por 1000, x é igual a 0,032, certo? Metros. Então, o diâmetro em metros, aqui, em vez de 32 milímetros de diâmetro, o diâmetro em metro é isso aqui, 0,0032. Só para reforçar o diâmetro, caso alguém fique perdido aí, o diâmetro, ele é o tamanho do círculo. O raio é a metade do diâmetro, certo? E o que é a minha velocidade? A fórmula da velocidade é velocidade é igual a vazão dividido pela área do tubo. Área do tubo. Então, ele é a vazão dividido por essa área aqui, ó. Como que a gente calcula uma área de um círculo? Vocês sabem? Alguém sabe? Se sabe, eu nem lembro, não. Ela é Pra lembrar assim. π vezes d ao quadrado. B. Vou escrever só para vocês entenderem. D é o diâmetro, hein? Ao quadrado dividido por 4. Isso aqui é a área. A área do tubo é π
vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, o que a gente vai fazer? Diâmetro ao quadrado. A gente já transformou para metro. Então, vai ser 0,032 ao quadrado. 0,032 ao quadrado. Certo? Então, eu já fiz o diâmetro ao quadrado. Aí, eu tenho que multiplicar por π. Vou ter que jogar na científica aqui. Peraí. 0,032 ao quadrado. Deu isso aqui. Agora eu tenho que ir, voltando lá na fórmula, isso aqui eu já fiz, multiplicar por π. Então, vezes π, deu isso aqui, e agora eu tenho que dividir por 4. Dividido por 4. Deu 8,04. Então, V é igual a vazão dividido por a área do meu tubo deu 8,04. Certo? 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 Certo. Calma aí. Agora, a vazão, a minha vazão tinha dado isso aqui, né? Então, agora eu vou jogar. Isso aqui vai dar P é igual a 0,00094 dividido por 8,04. V é igual a 0,00094 dividido por 8,04. Minha velocidade deu 1,17, arredondando, né? 1,17 metros por segundo. Então, a gente fez do 0,94, a gente fez desse aqui. Então, a minha velocidade deu 1,17 metros por segundo. Deu para entender? Professor, então vazão é só a área do tubo dividido pela velocidade, é a área do tubo dividido pela vazão, né? Não, a velocidade, né? Isso. A velocidade é a vazão dividida pela área do tubo. Na verdade, não é a área do tubo, a gente fala a área da seção do tubo. Que é a área, a seção é essa área aqui, né? Essa área aqui. Entendi. Aí eu coloquei aqui escrito só para você, porque eu não consegui colocar o elevado aqui, mas é I vezes D, que é diâmetro, ao quadrado dividido por 4. Aí eu joguei os valores, só que isso vocês não podem esquecer, senão dá errado. Vocês têm que transformar vazão para metro cúbico e o diâmetro que está em milímetros para metro também, antes de jogar nessa forma. Tá. Senão tá errado. Oi, Tícia. Oi. Tô com uma dúvida aqui que passou pela minha cabeça. Nesse caso aqui, porque a gente calcula o diâmetro do tubo, né? Aí todas as seções aí ficou com um tubo de 32. Mas, quando a gente sai da caixa d'água, para até chegar dentro da casa, por exemplo, não sai com um tubo, por exemplo, de 50, aí quando depois você distribui com os canos mais finos para dar pressão na água? Então, aí depende do dimensionamento, né? Quando a gente acabar, é porque tem uma hora também no cálculo que às vezes a gente mexe nos diâmetros. Mas se acabar e continuar 32, não tem problema, é porque essa edificação, ela não precisa de ter 50 no cálculo. Tá, mas aí chega 32 até o ponto de distribuição, porque como você vai colocar um chuveiro que é meia, que é 20 no caso, num tubo de 32? Isso que eu não entendi. Não,
É 32 até aqui, né? Ah, tá, entendi. Aí a gente ainda vai calcular depois o ramal e os sub-ramais. O que vai chegar Tá, aqui no chuveiro vai ser o 20. entendi. Então, Na verdade, até chegar nesse ponto. você adiantou um pouco, porque quando a gente vai fazer o subramal, a gente olha o diâmetro mínimo de cada aparelho. Então, por exemplo, o do chuveiro que é 20, esse aqui vai ser 20. Esse aqui vai ser o do vaso. Aí a gente vai calcular só esse, porque esse aqui Entendi. tem que ser o mínimo da peça, entendeu? Entendi. E aí, pessoal, a gente calcula a velocidade, eu vou escrever aqui, ó, velocidade não pode ser maior que 3 metros por segundo. Por quê? É para isso que a gente calcula a velocidade. Se a velocidade passar de 3 metros por segundo, ó, a nossa deu 1,17. É quando a gente ouve ruído na tubulação, quando você ouve a água passando nas paredes, assim, de noite, por exemplo, alguém dá descarga e você ouve, é por causa dessa velocidade. Então, a gente calcula a velocidade aqui e ela não pode dar maior que 3 metros por segundo. Ops. Mas por que ela aumenta, no caso, sozinha, né? Porque faz o cálculo para não ter esse ruído. Aí, de repente, acontece. Por qual motivo? Porque o quê? O cálculo é feito para não acontecer esse ruído, não é verdade? Sim. Então, aí, repentinamente, isso acontece na casa de todo mundo, né? Pelo menos na minha. Isso acontece por quê? Porque em casa as pessoas não fazem casa com projeto. Ah, tá. Não, mas, tipo assim, ó, não aconteceria sempre, não? Não, sempre não. Se a causa for calculada, não acontece. Isso é uma das maiores brigas da construção civil, porque todo mundo tem o hábito de o quê? Vai fazer uma casa, que é só uma casa, aí pede lá para o engenheiro ou para o técnico um projeto. Aí o cara fala, é 5 mil reais, por exemplo, para fazer esse projeto. Aí a pessoa fala assim, não, é só contratar um pedreiro, porque na prefeitura a gente aprova só projeto arquitetônico, projeto hidráulico, elétrico, essas coisas de residência, a gente não precisa aprovar na prefeitura. A gente aprova só o arquitetônico. Então a pessoa vai lá, em vez de pagar para um cara fazer o elétrico, o hidráulico, para ela ter uma casa bem dimensionada para não dar problema, ela vai lá e contrata o pedreiro, o eletricista, que é só a mão de obra. Aí o cara, igual acho que foi a Emily que falou dos tubos. Sim, Emily. Aí o cara vai lá e fala assim, não, compra um tubo de 50 para o reservatório, depois um de 32, depois um de 20, e sem cálculo nenhum. Aí, quando vai fazer o cálculo, essa velocidade dá mais de 3, tem a pressão, por exemplo, não dá certo, aí você fica com a casa com ruído na parede, você fica com a casa com a torneira da pia saindo pouca água, ou a torneira, tipo, lá de fora, onde você quer pôr a mangueira, aí você liga a mangueira, não tem pressão, é por causa disso. Porque, usualmente, as pessoas não têm o costume de contratar as pessoas de fazer projeto residencial. Elas querem pagar mais barato. Mas é por isso que a gente vê e é muito comum nas casas mesmo. Mas hoje aconteceu um episódio desse lá no depósito. O cara chegou lá querendo comprar uns negócios que a casa dele tinha entupido a encanação, mas era de esgoto. E tinha uns 30 anos que o cara tinha feito a casa dele. Ele tava ligando pro pedreiro para saber aonde que ele tinha passado o cano do esgoto da casa dele, que ele não sabia, não. Tá vendo? Na verdade, ele tinha que contratar um engenheiro ou um técnico para avaliar a casa dele e fazer o projeto bem feito, senão ele vai continuar com o mesmo problema o resto da vida. Porque o pedreiro, ele não sabe isso aqui, ó. Ele não sabe que se essa velocidade passar de 3 metros por segundo vai dar ruído. Isso aqui, quem sabe, é quando a gente estuda, né? Um técnico, um engenheiro, e a gente não contrata, né? Assim, as pessoas não contratam. Mas é por isso que a gente tem que fazer o cálculo, principalmente depois por causa da pressão, que a pressão é uma coisa que incomoda, né? Assim, incomoda muito. Você ter uma torneira ou um vaso, por exemplo, que não dá descarga direita, alguém já viu?
O vaso você tem que, se você for fazer o número 2, você tem que dar 2 descargas, porque uma não vai. É por causa disso aqui também. Então, por isso que a gente tem que fazer, certo? Aí faz esse aqui, ó, essas últimas 3 velocidades, só para vocês treinarem essa continha. Na próxima aula, vocês me falam esses valores aqui. Beleza? Beleza. Para vocês treinarem essa transformação aqui. Quanto mais a gente faz, mais a gente fica bom. Beleza? Beleza. Alguém tem mais Beleza. alguma dúvida? Não. Certeza? Agora é só pegar com Deus e estudar de novo. Então, aí na próxima aula a gente continua aqui. Aí eu vou terminar, eu pretendo terminar o dimensionamento de água fria até a prova, viu? Aí a prova, vocês podem esperar um dimensionamento aí. Uhum. Beleza? Beleza. Certo. Então, fechou, galera. Obrigado, boa noite e até quarta-feira. Boa noite. Eu vou colocar essa tabela lá desse jeito que ela tá, porque quem quiser ir acompanhando pela tabela também, Tá bom. tá? Aí essas tabelas que estão aqui, ó, elas são adicionais, só de forma a facilitar a gente ver a aula depois. Aí vocês não preocupam não que a gente vai mexer nisso aqui ainda. Por enquanto a gente tá só nessa aqui. E aqui não vai ficar tão grande assim não, viu? Agora a nossa ficou assim, né? A nossa tabela é só isso aí. É só essas 4 aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá, pessoal. Até quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.